louvar a Deus também dos presbíteros que aqui estão, pastor Gil, os demais irmãos, e tem que aceitar a sua pregação, presbítero, seja por aqui ou por aqui hoje. Hoje não sou de lado, é caminhar. A Bíblia diz assim, Neemias capítulo 1, versículo 1, diz assim, as palavras de Neemias, filho de Acalias, que sucedeu no mês de Isleu, no ano 20º, estando eu em Suzano, a Filipe, que veio a mim um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei se os judeus que escaparam e que restaram no cativeiro acerca de Jerusalém. Ele perguntou sobre os que escaparam do cativeiro e acerca de Jerusalém. Duas perguntas. Como é que estão os irmãos e como é que está Jerusalém? Disseram-me, antes que não foram levados para o cativeiro, para a província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas. Sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei de joelho, e lamentei por alguns dias, e estive de joelho e orando perante o Deus dos céus. Amém. Versículo 11 diz assim: Senhor, esteja, pois, atento os teus ouvidos à oração dos teus servos, e a oração dos teus servos que desejam temer o seu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante esse homem. Então, eu era, que queria era, onde eu fui impactado com uma mensagem. E ele fala com tanto testemunho. Quem conhece aqui o amigo escutando? Eu já ouvi falar. Levanta as mãos. Glória a Deus. Ele está contando testemunho do que aconteceu com ele. Ele estava numa pregação, disse assim: peixeiros ou pescadores? Você é um peixeiro ou você é um pescador? Ele disse algo. Você que observou o ministério desse homem, ele disse algo muito forte. Ele disse que até 2002 ele foi pescador. Depois de 2002 para cá, ele foi peixeiro. Eu vou falar um negócio muito sério. Não vou falar para descrever nenhuma igreja, nenhum movimento, nenhum ajuntamento, porque eu sei que o dia de amanhã tem jeito. E tudo que a gente manda aqui, a gente vai dar. Ele disse que quando ele recebeu o ministério na década de 90, uma década a qual muitos irmãos se levantaram e se tornaram conhecedores de altos, reis. E ele era cristão. E um dia ele pregando os Gedeões, ele foi falar sobre a manifestação, sobre aquela santa, né? E a pessoa lá pegou e disse assim: baixa o microfone para mim ouvir o que eu vou dizer. Não fale mal aqui aparecido e nem fale mal dos católicos, porque os católicos são os católicos. Desde esse dia, eu estou aqui falando de Jesus para fazer uma crítica, porque está sendo feito algo de Deus lá, né? Amém? É algo que ele faz. Estou podendo agradecer muito dele. E ele
ministério dele se conta essa área. Se o teu ministério é de libertação, não adianta você querer ensinar. Se o teu ministério é de pregação, não adianta você querer ensinar. Mas se o teu ministério é de pregação, não adianta você querer fazer outra coisa. Se o teu ministério é louvor, não adianta você querer ensinar. Então nós temos que nos adequar ao que Deus nos levou. Se o teu ministério é ser porteiro, não adianta você colocar os presbíteros, não vai dar certo. Tem gente que tem que ser arrebatado como porteiro. Se colocar como presbítero, não vai. Porque, na verdade, o seu chamamento é na porta. Sabe essa pessoa que não vira para fora? Não é para educar dele. Pessoal, todo mundo agora tem dois cursos, tem mais cursos, todo mundo sobe curso. Todo mundo vira funcionário, todo mundo. Como é que vai ficar? Coloca numa casa 50 problemas, morando junto. O que vai ser? Daqui a um mês, está tudo acabado, um matando o outro, profetizando o outro. É verdade ou não é, irmão? E ele mudou a mensagem de embora. Ficou com medo da multidão e com medo de ser aqui o medo. Por causa do dinheiro, muitos sonhos que eram de Deus deixaram de ser. Por causa do dinheiro. Eu acredito na prosperidade, eu sou um homem próprio. Eu vim com uma favela e Deus me prosperou. Mas só assim, o amor do dinheiro tem que ficar em muitos lados. E homens têm que se deixar do seu ministério, da sua vida, do seu chamamento, correndo atrás de fama. E ele, depois disso, o Senhor se afastou dele. Deus se afasta de uma pessoa, ele não vai muito longe. Ele só vai pregar aqui. Nunca deixe ele se afastar com você. Você não precisa ser meu amigo para ter a amizade de Deus. Você não precisa andar comigo para ter a amizade de Deus. Você é amigo de Deus quando você obedece à palavra do Senhor. Aleluia. Ele que atinge no ele guarda as palavras e as pratica. Fala com o Senhor. E ele começou a dizer isso, e agora ele virou pescador de novo. E ele foi até a Roma. Chegando em Roma, ele foi visitar a cadeia que Paulo passou os últimos dias da sua vida. Diz que ele começou a descer um lugar para baixo assim. Ele começou a descer. O Espírito Santo abriu os olhos dele. Ele viu um anjo lá. No meio daquele juízo, ouviu um anjo passar na cabeça dele. E ele sentia assim a mão no cabelo e dizia assim, ele contou isso, sabe? O anjo disse, eu esperei muito você aqui. Estava aguardando você. Ele voltou para o Brasil, ele começou a chorar, ficar desesperado lá, ninguém entendeu nada. Falou para o pastor que ele embora agora. Ele embora. Mas não, quero virar de 10 dias, né? Você vai ter que pagar uma multa por causa da passagem. Eu pago a multa, mas eu quero ir embora agora. Porque ele estava passeando. Quem foi chamado para a guerra não adianta passear. O dia de passear, cai na terra.